Está começando mais um Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entrelinhas Gestão Esportiva. Eu sou o Cláudio Henrique e estou aqui na companhia de Gabriel Bonafina para mais um episódio. Gabriel, chega mais! Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos para o nosso 13º episódio com uma convidada mais que especial, na verdade. A gente conversou hoje com a Mônica Esperidião, que é uma profissional com ampla experiência no mercado de marketing esportivo. Atualmente ela atua na Women Experience Sports e na Leadership Women Football. Mas ela já tem vários anos de experiência nesse mercado e trouxe toda essa experiência para o nosso Quebrando as Linhas. A gente falou um pouquinho sobre business, falou sobre liderança, falou sobre empreendedorismo, enfim, sobre diversas coisas aplicadas à gestão esportiva. Foi uma conversa muito bacana. A gente ficou até sem palavras às vezes, porque realmente a gente aprendeu bastante com esse papo. Então, é isso aí, né? Vamos lá, vamos para o episódio, mas antes de ir para o episódio, vou pedir para o Cláudio trazer um recadinho para vocês. Cláudio, dê um recadinho aí para o pessoal. 1, 2, 3 e... Então vamos lá. Não. Então vamos lá, porque tem muita coisa. É o seguinte, se você está ouvindo esse episódio antes da quarta-feira, 14/7, nós lhe convidamos a participar do nosso Web Conecta, onde a gente vai conversar sobre os efeitos da pandemia no marketing esportivo e conversar um pouco também sobre como vamos viver o futuro no esporte, né? Como a gente vai viver essa experiência daqui para frente. Para se inscrever, basta acessar o bit.ly/conecta08 e você, além de participar do evento, ganha condições especiais no nosso próximo podcast e ainda ganha um baita desconto para o nosso kickoff. Conta aí, Gabriel. É isso aí, Cláudio. Não sei se você que está nos ouvindo já sabe, né? Mas nós lançamos o nosso Kickoff, que é o nosso curso, que a gente está preparando com bastante carinho, com bastante atenção para vocês. A gente trouxe temas muito importantes para as nossas aulas, profissionais de primeira e bônus incríveis, então vai ser muito bacana. E se você ainda não está inscrito, bom, aproveita as condições para quem se inscreveu no Conecta. Vão estar disponíveis até meio-dia do dia 15/7. E se você estiver escutando isso depois da data em questão, não tem problema. É só falar com a gente pela DM do Instagram, @somosentrelinhas, e a gente vai lhe atender muito bem, vai ver qual a melhor condição podemos lhe oferecer. E se você quiser garantir logo sua vaga, vá lá em bit.ly/kickoffentrelinhas. Então é isto. Vamos para o episódio, Cláudio? Simbora, porque esse episódio tá, com o perdão da palavra, tá foda. Toca a vinheta! Mônica Esperidião, seja muito bem-vinda ao nosso Quebrando as Linhas. É uma honra tê-la aqui. Você que é uma profissional que muito nos inspira e a gente queria há muito tempo trocar uma ideia contigo e vai ser muito massa. Por isso, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo convite, é uma honra poder participar de diferentes formatos e conversar com pessoas de diferentes partes do Brasil. Isso também é muito importante para que a gente consiga disseminar cada vez mais ideias e compartilhar essas experiências do esporte como um todo para diferentes partes do nosso país. Que ótimo, Mônica, que ótimo. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente tá te roubando um pouquinho das férias. Se bem que você tá de quarentena, você falou, mas de qualquer forma a gente tá te roubando das férias. A gente já é uma prática até comum, né, Cláudio? Um dos podcasts foi com o Bruno Reis, que tava de férias também. A gente tem que parar com isso. Sem problemas, sem problemas. Vou, vou começar também te agradecendo, Mônica. Muito obrigado por ter topado participar aqui. E é isso, muito obrigado por estar aqui, por participar, e vou pedir para que tu se apresente para o nosso público, né? Imagino que muita gente já conheça, mas para quem não conhece, quem é Mônica Esperidião e qual é a tua trajetória profissional, pessoal, que tu desejar falar aqui? Legal. Bom, eu me formei em administração de empresas, já tem um bom tempo.
Sempre quis trabalhar com esporte. Eu fui atleta de handball a minha vida toda e graças ao handball, graças ao esporte, digamos, eu acho que eu posso dizer que eu devo quase que tudo da minha vida, né? Eu devo a minha faculdade, porque eu tive bolsa de estudos graças ao handball, eu devo os meus valores, eu tento educar a minha filha baseada nos valores que eu aprendi também no esporte. Hoje mesmo a gente estava brincando aqui em casa de montar, nessa quarentena, né? De montar um quebra-cabeça de 1000 peças. E aí minha filha falava, nossa, acho que se eu tivesse sozinha aqui, eu ia ter montado só 4 peças. Eu falei, tá vendo, filha, qual a importância da gente fazer isso em equipe? Então, imagina. Então, além disso, também o meu trabalho, né? Hoje eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho com o que eu gosto, que é estar envolvida com o esporte de alguma maneira. Eu me formei além de administração, né, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em gestão esportiva e depois em marketing esportivo, né, eu trabalhei 8 anos na Telefônica, cuidando de marketing esportivo, sendo responsável por essa área junto com a equipe, né, começamos com 3, passamos depois a 4 pessoas, onde a gente cuidou de patrocínios em diversas modalidades, desde golfe, tênis, vôlei, basquete e o futebol. No caso do futebol, foi com a seleção brasileira, né, tanto a masculina quanto a feminina, desde a principal, da base até a principal. Mas em 2016 eu me mudei para a Espanha, meu marido foi transferido pela empresa que ele também trabalhava na Telefônica, e aí a nossa filha na época tinha só 3 anos de idade, então eu vim num modo só mãe, para poder garantir a boa adaptação dela, e eu também não falava espanhol na época, então eu também não queria passar vergonha fazendo entrevistas de trabalho num idioma que eu ainda não dominava. E depois disso, depois de um tempo, né, já mais segura com relação a isso, eu comecei a procurar trabalho por aqui, e no fim eu me descobri como empreendedora, né, eu montei uma empresa junto com 2 amigas que fizeram esse Master em Marketing Esportivo comigo aqui na Escola do Real Madrid, a Women Experience Sports, que tinha como objetivo, né, tem na verdade, desculpa, como objetivo dar visibilidade e oportunidade para a mulher no esporte através de experiências esportivas. E depois de mais ou menos um ano, mais ou menos, eu me juntei a uma outra iniciativa similar à da UES, que era da Leadership Women Football, né, uma advogada em direito esportivo aqui da Espanha. Eu estou falando aqui porque eu ainda não mudei o chip de estar na Espanha ou de estar no Brasil, mas enfim, da Espanha. Ela estava iniciando, ela ia realizar o primeiro congresso que trataria a liderança da mulher no futebol, e ela me convidou para colaborar nesse projeto com ela. Ela me conheceu através da UES, e convidou não só a mim, como as meninas que também estavam comigo no projeto da UES, para a gente colaborar com ela nesse projeto. E aí depois ela convidou somente a mim, né, porque as meninas tinham seus trabalhos também, cada uma delas trabalhava numa empresa, e eu, como eu estava 100% dedicada à UES, ela me convidou para fazer parte de Leadership Women Football. Então hoje eu sou o CMO de Leadership Women Football, diretora da WF Academy, que é a nossa plataforma de formação, né, da Leadership Women Football. Então, além dos congressos, tem essa parte de formação em diversidade, onde a gente busca promover a diversidade na gestão esportiva, e tem a UES, que eu sou cofundadora junto com as outras 2 pessoas que fizeram parte comigo desse projeto. Resumindo, acho que é isso. Show de bola, Mônica, que baita currículo, hein? Tu mencionou essa tua questão de ter mudado para a Espanha, né, com tua família, e isso gera um interesse muito grande por parte da gente em saber quais são as principais diferenças que tu vê no mercado de negócios e business aí para aqui no Brasil, né? Tu atuou bastante tempo aqui no Brasil e já atuou algum tempo na Espanha, então quais são as principais diferenças? Pode ser positiva, negativa, o que tu viu desse mercado na Espanha e no Brasil? Tá. Bom, um primeiro diferencial é que aqui as coisas, em termos de marketing esportivo, você tem áreas que são mais avançadas e áreas que são menos avançadas. Você tem iniciativas que são, digamos que, mais inovadoras
né? Ao mesmo tempo, você tem iniciativas que ainda estão bem para trás, ou melhor, você tem ações que ainda estão muito aquém do que a gente já faz aqui no Brasil, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Aqui, o mundo das startups está muito forte e tem uma questão de um apoio corporativo de empresas privadas, né, de iniciativas de rondas de investimento, de iniciativas não só de investimento, mas de mentorias, né, coisas como parecidas com o que já estão começando a acontecer no Brasil, mas aqui já tem há bastante tempo, né? Então vou dar alguns exemplos. A Telefônica, mesmo antes de ir para o Brasil, no caso, eles já tinham uma iniciativa de incentivo a startups voltadas com tecnologia, que também já está no Brasil. Mas aqui eles já fizeram rondas especiais focadas no esporte, né, para startups que tenham negócios focados no esporte, para eles apoiarem. A Microsoft tem aqui na Espanha o GSIC, que é o Global Sports Innovation Center da Microsoft. Eles fazem também essa parte de aceleração de startups, mas mais do que isso, eles montaram uma rede enorme de startups em diferentes frentes voltadas para o esporte, onde a Microsoft, através da conexão dentro dessa rede, promove com que essas startups consigam chegar a grandes clientes e poder acelerar ainda mais os seus negócios, né? Eu vou dar só esses dois exemplos nesse caso de startups. Eu acho que isso é um passo que a gente está começando ainda no Brasil, e aqui, quando eu cheguei, foi uma das principais coisas que eu vi. Eu já faz 5 anos que eu estou na Espanha, né? Então, quando eu cheguei, foi uma das coisas que eu olhei e falei, nossa, que máximo isso, né? Tipo, as coisas aqui caminham, parece caminhar mais rápido do que eu tinha visto no Brasil. Hoje eu acho que a gente já está alguns passos adiante, mas quando eu cheguei na Espanha há 5 anos, realmente isso ainda era um diferencial, na minha opinião. Porém, outras coisas que eu vejo que ainda são um pouco antigas em comparação ao Brasil. Eu tenho para mim de que o nosso mercado publicitário brasileiro é muito, muito mais criativo do que o da Espanha, né? Eu não sei se é porque eu estou mais acostumada a ver o do Brasil, mas eu sempre tenho a impressão de que, nesse caso, em termos de publicidade, a gente está mais à frente. Então, as nossas ações, em termos de marketing esportivo, que tenham a ver com campanhas, que fazem uma ligação entre uma campanha de TV e uma campanha no digital, e alguma ação que acontece também, de repente, em loco num jogo, às vezes me parece ser mais inovadora do que o que eu vejo aqui, né? Então, vou fazer uma comparação com um exemplo, né? Eu trabalhei como eu comentei, né, cuidando de patrocínio de seleção brasileira, e durante a Copa do Mundo, a gente, não só a Copa do Mundo de 2014, mas também a de 2010 na África, né, que a Copa de futebol da África do Sul, em 2010, a gente realizou algumas ações utilizando a seleção brasileira como asset, na época de 2010, como asset de transformação digital da própria empresa, para poder trabalhar a marca, né, a imagem da marca, e aqui a gente usou diversas plataformas para poder conversar com o público, né? E aqui eu vejo patrocinadores da seleção não explorando tanto isso quanto hoje os patrocinadores de seleção brasileira exploram, né? E, enfim, então, são comparações de mundos que eu vivi muito de perto e que depois, estando aqui, eu observava bastante, exatamente para poder ter essa comparação que você me pede, e eu percebo, sabe, não dá para generalizar de que nós somos muito mais incríveis do que eles ou vice-versa, não. São pontos específicos onde nós estamos mais avançados, assim como tem pontos específicos que eles estão mais avançados. E eu acho que tudo tem uma questão de cultura também, né? Tem que saber quem são os públicos, qual é o tipo do torcedor, apesar de nós termos isso muito parecido, né? Os espanhóis são tão loucos por futebol quanto nós. Só que os espanhóis, eles são muito mais clubistas do que o brasileiro.
O brasileiro, ele é clubista, ele não troca de time, porém, o brasileiro, quando tem seleção brasileira, ele não discute, ele ainda se acha a última bolacha do pacote. Aqui na Espanha, né, no caso da Espanha, eles são muito clubistas e eles não se movem tanto quando tem uma Copa do Mundo como a gente. E isso eu posso dizer porque eu já vivi aqui a Copa de 2018, e assim, você andava pelas ruas e não parecia ter Copa do Mundo, entendeu? Então é muito diferente isso, assim, aquela coisa nossa de pintar as ruas, aqui não tem isso, entendeu? E não só pintar, mas assim, bandeiras e as pessoas se reunirem nos bares e tal. Você via muito mais brasileiros se reunindo do que os espanhóis, entendeu? É o clima de Copa, né? Isso? O clima de Copa aqui é muito diferente, né? Na Espanha é muito diferente, muito diferente. Interessante. Enfim, são os pontos que eu gostaria de destacar, assim. Tem outros, mas acho que esses são os principais que mais me chamaram a atenção, assim, desde que eu tô vivendo na Espanha. Legal. Acho que é interessante ter trazido essa questão tanto cultural quanto do mercado publicitário, porque algumas pessoas podem achar que o nosso mercado, tanto publicitário quanto de marketing esportivo, está muito atrás ou tem muitas questões defasadas, mas, como você falou, né, nosso mercado é um dos mais criativos do mundo. Não à toa tem, assim, recebe tantos prêmios, né? Não só questão de prêmios, porque prêmio é uma consequência, mas realmente é um dos mais conhecidos e mais exaltados no mundo, nosso mercado. Mas, como você falou, tem outras questões que a gente ainda está um pouco atrás. Acho que é interessante trazer esses dois lados da moeda, né? Digamos assim. Não tem melhor ou pior. Depende da situação, depende do contexto Exato. também. E aí tem um outro que eu acho que vale a pena a gente destacar, até por conta do que eu venho trabalhando, né, nos meus últimos anos e principalmente aqui, enquanto eu estou, desde que eu comecei a empreender na Espanha, a questão do mercado do esporte feminino, né? E eu sei que todo mundo hoje fala muito disso, né? Até é um assunto de discussão sobre é só um assunto de moda ou é um assunto que realmente está crescendo e que realmente está se desenvolvendo e tem um potencial e uma oportunidade de negócio aí, né? Aqui na Espanha, eu tô toda hora vou ficar confundindo isso de ficar falando aqui na Espanha, aqui no Brasil, né? Vai ficar ruim isso. Depois vocês veem que vocês resolvem com isso, tá? Não tem problema não. Quem está escutando pode estar no mundo inteiro, então não tem Então tá, estresse nenhum, não. tá bom. Enfim, na Espanha já tem um programa de lei, né, que incentiva o esporte feminino. Igual o programa da lei do incentivo do esporte do Brasil, né, e da lei federal, ou as próprias leis de ICMS localizadas em alguns estados, você tem também aqui no caso, uma específica para esporte feminino, onde dá incentivo fiscal para as empresas que patrocinam o esporte feminino, utilizando a verba de IR, a mesma coisa que a do Brasil, só que para patrocínios a esporte feminino. Então, isso já tem há mais ou menos uns 4 anos, esse programa de lei, e fez com que desenvolvesse muito rápido o esporte feminino, porque entrou uma grana muito boa de grandes empresas, principalmente da Iberdrola, que é uma companhia de energia, né? A mesma empresa que é a dona da Neo Energia no Brasil, que acabou de começar a patrocinar a seleção brasileira feminina. Eles patrocinam na Espanha 16 modalidades diferentes, só no feminino. Desde o futebol ao rugby, ao piraguismo, que é uma modalidade que eu nem sabia que existia, o handball, o vôlei, o basquete, o karatê, enfim, tem várias. Né? E isso fez com que injetasse uma boa verba, né, para que o esporte feminino pudesse se desenvolver. E hoje os resultados já estão sendo colhidos, né? Você tem aí seleção espanhola feminina muito forte, você tem uma karateca que vai agora para Tóquio, que é campeã mundial em sei lá quantas provas que existem de karatê, você tem uma seleção de handball também muito forte, enfim, e outras aí modalidades que basquete foi campeã mundial há pouco tempo, ou seja, você tem aí grandes nomes, nado sincronizado, grandes nomes se destacando graças a esse programa de lei que fez com que o esporte pudesse se desenvolver de uma forma mais rápida. Eu acho que isso é um passo que se o Brasil desse um passo especial pensado nisso,
a gente conseguiria acelerar um pouco mais essa questão do desenvolvimento do esporte feminino como um todo. Isso é interessante. Mostraste bem aquela coisa, o lado bom de empreender, geralmente a gente, quando trabalha com paixão por algo que a gente gosta bastante, né, que a gente ama de verdade, vamos dizer assim, a gente trabalha mais feliz, né? E a gente percebe pelas tuas palavras, assim, como tu traz para a gente esses exemplos, esse lado bom de empreender mesmo. E é interessante, fazendo um pequeno preâmbulo, porque a gente surgiu muito dessa coisa de tipo de ser muito apaixonado pelo esporte e querer muito contribuir com o mercado, mas às vezes a gente encontra alguns entraves, né? Às vezes é a questão da falta de experiência, às vezes é a questão de sermos de uma região que tipo, não concentra tanto investimento para tal. Claro, está crescendo bastante o investimento do esporte aqui no Nordeste, e isso é um ponto positivo, mas não tanto quanto Sul-Sudeste. Mas, assim, são desafios que movem a gente, né? São coisas que fazem com que a gente, poxa, a gente tá tendo essa dificuldade, mas isso está me dando uma motivação maior para continuar conseguindo, continuar entregando alguma coisa para o mercado, para os atores do mercado, assim. Também a gente já trabalhou com clube de futebol e tudo mais, e a gente tem alguns outros planos que a gente gostaria muito de entregar, principalmente para o mercado do futebol feminino, enfim. Mas aí eu já falei demais, e eu queria justamente trazer, revisitar esse ponto aí, tipo, a dificuldade ou o desafio. Lá no comecinho, o que é que tu mais sentiu, assim, em relação a empreender no esporte, de fato, com a Leadership Woman e com A UES. isso. No meu caso, eu colocaria 2 pontos principais, e que eu acho que não era só o fator de empreender, mas sim o fator de estar num país estrangeiro. Solidão, e que fazia com que eu tenho, na verdade, ainda, muita incerteza das minhas escolhas, né? Se as escolhas que a gente está fazendo para os caminhos que a gente quer, os objetivos que a gente quer alcançar, a forma de fazer, as parcerias a serem realizadas, enfim, que os caminhos são sempre muito incertos, né? Porque por mais que tanto a UES quanto a LWF sejam empresas que eu não estou criando sozinha, são poucas pessoas, são outras pessoas que estão junto comigo, é muito diferente de quando você está baixo uma grande marca, uma empresa, um corporativo, que você tem uma equipe junto com você pensando, que você tem um chefe para dividir um pouco essa bronca, sabe assim? Essa responsabilidade. Você empreender, muitas vezes, é muito solitário, né? E isso, para mim, é muito difícil. E, mais uma vez, eu coloco o vínculo com a questão do esporte para mim nisso, né? Porque, como eu comentei, eu fui atleta de handball por muito tempo, e para mim, o esporte, um dos principais valores que eu vejo em mim hoje com relação à questão do que eu aprendi do esporte é a questão de trabalho em equipe, né? Talvez por eu ter praticado um esporte coletivo, né? E eu converso com amigos meus que são tenistas, e seja profissionais, ou seja, que foram tenistas amadores, né, o que for, e eles falam, você percebe a diferença da atitude das pessoas que são de esportes individuais para esportes coletivos. A segurança que muitas vezes essas pessoas têm em tomar decisões de forma solitária
são muito mais seguras do que a que eu tenho, por exemplo, entendeu? Eu preciso de um pivô para passar a bola, de um ponta para me questionar se é aquele melhor momento, de um central que me dá uma tática para poder fazer naquele momento, sabe? E eu também trabalhei muito tempo, eu no Brasil nunca empreendi. Eu no Brasil sempre fui empregada de alguma grande empresa, né? De pequenas também, mas sempre fui empregada de alguma empresa. Então, também tem esse ponto, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso? E eu acho que tem uma questão que vem também da nossa escola. Eu não sei no caso de vocês, meninos, mas assim, eu quando eu me formei, 2001 até 2004, né, que foi o período que eu tive de faculdade, não só a minha faculdade, e eu não jamais julgaria a minha faculdade, eu acho que isso era o normal em várias universidades. E de administração de empresas, que foi a que eu fiz, eu acho que uma das matérias que nós deveríamos ter ao longo dos anos dentro da faculdade é uma matéria de empreendedorismo. E eu não tive uma matéria de empreendedorismo. Eu não me ensinaram a fazer um business plan de uma forma profunda, onde eu estivesse realmente segura, desafiada a apresentar na frente de um investidor a investir na minha empresa. Né? Na aula de recursos humanos, não me ensinaram habilidades de liderança, habilidades de diversidade, de promover os meus funcionários, né? Como promover o trabalho em equipe, como promover a inovação. O que me ensinaram foi fazer currículo e fazer entrevista. Né? Então, esse tipo de escola que a gente tinha lá atrás, que eu de verdade não sei se hoje as faculdades ainda estão assim, eu acho que isso é um dos grandes problemas para que a gente consiga ter empresas mais sólidas. Essas startups todas que eu até comentei, que tem na Espanha bastante, que aqui e no Brasil a gente está começando a se desenvolver cada vez mais, quando você ouve uma ou outra que se destaca, é porque você tem uma pessoa que tem um talento nato ali, né? E que trabalhou desde o princípio com esse mindset empreendedor. E no caso da maioria, não foi assim, né? Então, talvez isso seja um dos pontos que é mais desafiador para o empreendedor no geral e que, para mim, tocou muito. Assim, eu tive muitas dúvidas por várias vezes de buscar trabalho de novo, porque eu me sentia sozinha, eu tinha muita incerteza. E tem aquela questão financeira também, né? Porque demora para você começar a ter algum retorno financeiro, lucro e tudo mais. E aquilo dói, né? Cansa, porque você fica se questionando se você está indo pelo caminho correto e tudo mais. E tem que ser muito resiliente para conseguir fazer as coisas caminharem, né? Verdade. Eu acho que, assim, a gente se identificou demais com tua fala, Mônica. Se tu sentiu isso, a gente ainda sente um pouco isso em alguns momentos, nessa questão de inseguranças, de solidão também, por que não? E aí até é quase um momento abrindo o coração aqui, né, para os nossos ouvintes, porque realmente empreender é muito, muito bacana, né, como você falou, como o Claudio falou, mas também tem diversas dificuldades, essa questão das inseguranças, da solidão, da questão financeira, né? É, é bem complexo assim, você balancear tudo isso e conseguir terminar o dia, terminar a semana, terminar o mês, quer que seja, tranquilo, né? Digamos assim, sem aperreio, sem preocupação, é bem complicado. Então acho que foi legal tu ter trazido isso. E é normal, né? Assim, é bom tu trazer porque tu tem bastante experiência, tu tem bastante vivência na nossa área. Isso é comum para você, comum para a gente, comum para quem estiver entrando. Então, acho que é importante frisar isso também, né? Não é porque gera inseguranças e coisas do tipo que está indo pelo caminho errado. É só botar a cabeça no lugar, ver se o planejamento está certinho para continuar, né? Isso mesmo. Precisa ser assim, no caso, não sei se são só vocês dois, né? Mas essa confiança, essa troca, essa transparência,
esse apertar as mãos e olhar no olho e tomar as decisões de forma conjunta, e que as coisas sejam muito claras, porque eu acho que acima de qualquer amizade, que normalmente, né, uma sociedade surge dessas amizades, é importante que as coisas estejam sempre preto no branco, porque uma sociedade para dar errado, para dar ruim, para falar no linguajar de hoje, ela vai dar ruim ou quando vocês começam a ganhar dinheiro ou quando vocês começam a perder. Até lá, todo mundo está junto no barco. A partir do momento que isso começa a acontecer, começa a gerar as incertezas. E se você não tem o preto no branco, isso pode acabar com as amizades. E isso é o mais comum que ocorre em sociedades no mundo inteiro, né? Então, não precisa ter medo vamos colocar as coisas num contrato e vamos definir objetivos, papéis, responsabilidades, percentuais, investimentos e etc. Porque para que a gente consiga separar uma coisa da outra, isso é muito importante. Porque senão as coisas realmente, em algum momento, não vão dar certo. Isso não é por experiência só própria, é por experiência de ouvir outras pessoas que te contam essas histórias. Pois foi legal ter falado isso, que até vou falar rapidinho aqui para não me estender muito também, mas eu não conhecia o Cláudio, né? Eu conheci ele através de um grupo do WhatsApp e por acaso a gente era da mesma cidade, né? Que somos do Recife, e acabou que depois de conversar, isso foi muito tempo atrás, né? Então a gente se encontrou, almoçou e tal. Na verdade foi eu, ele e mais uma pessoa, só que ele não está mais hoje em dia, né? Mas enfim, acho que é interessante trazer essa parte, porque realmente tem que ser preto no branco, tem que ser confiança, tem que ter confiança, né? Tem que ter essas questões amarradas também do contrato e tudo mais, mas enfim, só para pontuar. Deixa eu só pontuar uma coisinha. Também que faz parte de todo isso que a gente está conversando agora. Eu acho que também é muito interessante a gente ter um alinhamento de propósito, né? Eu acho que é o que segura a base da gente, assim. Tipo, a gente procura realmente as oportunidades e tudo mais, mas qual o propósito da gente, o que é que a gente quer afinal, né? Com a entrelinhas, o que a gente quer como profissional, enfim. Então, eu me veio esse estalo muito quando tu falaste dessa questão do preto no branco, do entender o que é essa coisa de vamos passar pelas dificuldades, mas faz parte da construção. Tipo, eu também sou formado em administração, aprendi algumas coisas em relação a empreendedorismo, em relação à questão do Eu business também plan. tive, mas, tipo, muito pincelado, entende? Tipo, e rola meio que eu vou falar por mim, talvez, por mais que eu tenho 34 anos, mas eu tenho ainda resquícios de timidez, eu tenho algumas situações muito de insegurança em alguns momentos, e talvez eu me sinta um pouco, às vezes, inseguro mesmo, de tipo, poxa, será que eu não estou nadando com tubarões, né? Como a gente fala, tipo, poxa, será que eu consigo e tal? E a gente, às vezes, fica nessa coisa de, tipo, será que dá? Mas qual é o meu propósito? Eu tenho que ir para cima. Então, vamos embora. Assim, eu acho que é um recado que eu deixo, assim, que eu acho. E é uma coisa que, às vezes, bate um pouquinho dessa insegurança, mas eu acho que, tipo, tem que se inspirar no Neymar, às vezes. Um pouquinho de ousadia e alegria não faz mal, não. Assim, Isso aí. gostou dessa? Essa foi boa. Mas, assim, é justamente isso, assim, que eu acho que a gente precisa ter. O brasileiro tem uma veia empreendedora muito massa, assim, Isso do é resto do outra mundo, eu acho. coisa, assim. Eu sinto, a gente tem uma veia de sobrevivência. Uhum. E isso é outro diferencial com relação aqui, com relação à Espanha, né?
saindo do mundo do futebol, saindo do mundo do esporte, falando do mundo do negócio como um todo, tá? Vou dar um exemplo muito simples, assim. Você senta num bar para tomar uma cerveja em qualquer cidade do Brasil, a hora que a sua cerveja está terminando, o garçom já vem e te oferece outra. E tem bar que ele tira o teu copo e te coloca outro cheio, né? Um chopp cheio, né? Que tem gente que fica até nervoso. Não, peraí que eu nem terminei, não sei o que, sabe assim? É verdade. Na Espanha, não é assim, cara. Na Espanha, você tá sentado, o seu copo quase seca e os caras não te colocam outro. Por quê? Porque o garçom dá igual o que ele vai ganhar. Ele ganha a mesma coisa no final do dia, no final do mês, naquele bar. E aí, ele não luta por garantir que esse cliente beba mais, consuma mais, etc., porque no fim o dele vai ser a mesma coisa. Entende? Então, assim, já aconteceu e acontece direto da gente estar sentado num café, num bar, num restaurante e você ficar horas esperando o garçom para pedir, tipo, gente, de verdade, você espera muito tempo para o garçom vir te atender, para você pedir mais coisas. Entendeu? É surreal isso. E no nosso caso, vai fazer isso. Não aparece na mesa depois de 5 minutos para ver o que te acontece. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma característica, como a gente estava falando das questões culturais, que a gente tem de questão de sobrevivência. Eu falei que eu trabalhei muito tempo dentro de empresas, né? A minha vida toda no Brasil eu trabalhei em empresas, e que eu achava que eu nunca ia conseguir, que eu não tinha essa coisa do empreender. Só que eu tenho convicção hoje de que eu, dentro da Telefônica, consegui desenvolver junto com a equipe que trabalhava comigo, mesmo quando eu não era ainda coordenadora dessa equipe e tudo mais, nós conseguimos realizar as ações que nós realizamos dentro do esporte, de conseguir fazer coisas que viraram prêmios, que viraram referências, que até hoje são cases a serem contados, por sermos intraempreendedores dentro da companhia, porque defender o esporte como ferramenta de marketing dentro de uma empresa de telecom era uma luta diária de conseguir explicar para as pessoas de que forma, como, por que é importante tá aqui o resultado, e era uma briga de formiguinha todo santo dia, né? Então, hoje eu sei que eu era uma intraempreendedora lá dentro, né? E eu aprendi a provar por A mais B a partir dos resultados, dos dados, de tudo que a gente fazia para conseguir fazer com que a empresa continuasse investindo no esporte. Tanto que, mesmo depois do 7-1, a gente conseguiu renovar o contrato de seleção brasileira por mais 8 anos. Né? Então, assim, eu acho que a gente não teria conseguido se a gente não tivesse feito um bom trabalho nos 10 primeiros anos de contrato. Né? Jamais, tanto que várias empresas saíram do contrato de seleção brasileira e, assim, por quê? Porque não viam resultado, ou porque não atuaram corretamente, ou porque não mensuraram os seus resultados, porque não souberam defender internamente esse patrocínio, ou porque realmente olhou e falou, não, agora não faz mais sentido para a gente, porque queríamos aproveitar o ano de Copa. Mas no caso da Telefônica, a gente conseguiu renovar mesmo depois do 7-1. Né? E assim, o feedback que a gente teve internamente foi: independente do resultado do Brasil, nós vamos renovar este patrocínio porque ele tem trazido resultados para a marca. Né? E aí a gente conseguiu, e isso por conta dos resultados que a gente atuou e tudo mais. E, cara, olha, foi sofrido. Defender cada ano, defender cada jogo que o Brasil tinha, defender a seleção feminina quando ia jogar e fazer ações também, a seleção de base quando estava em véspera de Olimpíada, ou seja, e fazer vôlei, fazer basquete, tênis e golfe, era sabe assim, não era fácil. Né? Cada vez era um desafio explicar para os executivos, olha, se a gente fizer essa ação, a gente pode conquistar esses clientes que vão com a gente para esse jogo, eles vão continuar com você, porque é a oportunidade que o seu gerente vai ter de explicar para ele um novo produto que ele pode também comprar, sabe? E vai, e aí você tem que acompanhar e tem que mostrar o resultado
para poder provar que aquele cliente que você convidou, que gastou uma puta grana para levar ele para a África do Sul, tá com você ainda por mais X anos, e que além de estar com você por mais X anos, ele também adquiriu o serviço XYZ, garantindo aumento de receita para o seu negócio, entendeu? É a conta de empreendedor que você tem que fazer internamente também. Eu acho que a questão do empreendedorismo tem que estar na nossa cabeça muito mais como mindset de aquela história do olho do dono, né, do que independente de você ser o dono daquilo ou não, você é o dono do seu emprego. E para garantir o seu emprego, para garantir o crescimento da sua área, você também precisa estar com o olho do dono em cima. Porque senão, depois, se eu me satisfizesse, é assim que pronuncia? Gente do céu, agora eu me confundi com o espanhol. É assim, né, que conjuga esse verbo. Eu Se eu acredito que sim. me desse por satisfeita, vai. Se eu me desse por satisfeita só com o resultado de mídia espontânea, com o logo da Vivo na manga da camisa de treino da seleção brasileira, com o 7-1, a gente ia ter cancelado o patrocínio. A gente não ia ter renovado o patrocínio. Te garanto. Entendeu? Mas não, a gente tinha áreas de negócios que defenderam junto com a gente, que queriam que continuasse com o patrocínio de seleção brasileira. Áreas que me disseram muitos nãos antes e que eu tive que fazer ações para eles usando o meu orçamento para depois eles poderem comprar o que eu queria que eles fizessem. Isso é um ponto importante que a gente tem que estar de olho sempre, assim, tem que estar com o olho do dono. Esse garçom tem que levar a cerveja lá para o cara e entupir o cara de cerveja para ele tomar todas para gastar dinheiro no meu bar, porque o meu salário pode ser aumentado no final do mês, já que eu não ganho por gorjeta, digamos assim. Perfeito. É interessante trazer isso, porque era até uma coisa que a gente queria te perguntar, né, em relação a essa atuação na Telefônica Vivo, certo? Sim. Nesse departamento de marketing esportivo. Tu mencionou aí essa questão do 7-1, do futebol e dos outros esportes também. E aí nos deu uma curiosidade, né, para saber como é que foi, quais eram as estratégias por trás de cada esporte, por exemplo. Óbvio que não dá para entrar em cada um, mas eu digo, como era defender, por exemplo, um tênis, um vôlei, um golfe para os executivos da empresa, quais eram os objetivos finais em botar dinheiro ali da marca e expor a marca, ativar a marca. Não sei se deu para entender muito bem. Dá sim. E dá para contar porque eles se agrupam de alguma maneira. Quando eu entrei na área de marketing esportivo da Vivo, a Vivo já patrocinava a seleção brasileira há 3 anos, desde 2005. A área de marketing esportivo foi criada em 2008, tá? E a Vivo, além do patrocínio de seleção brasileira, que era o mais conhecido, digamos assim, também atuava com as Vivos regionais, né, em alguns patrocínios pontuais, não só esportivos, como culturais, de música, cinema e tal. Como, por exemplo, né, se você for pensar em Salvador, a gente patrocinava algum camarote, ou algum bloco, ou algum espaço do Carnaval de Salvador. No Sul, a gente patrocinava em Santa Catarina, tipo, um circuito de surf. No interior de São Paulo, a gente patrocinava um rodeio e também patrocinava, sei lá, uma corrida de cavalos, né? Tipo, aí, sei lá, no norte, ali na região de Amazônia e tal, no carnaval também, aquele negócio do... Ai, como que é o nome, meu Deus? Parintins? É circuito que chama, né? O circuito de Parintins? Como que é o nome? Tem uma palavra antes, mas Se eu não me engano, é isso. Enfim, Parintins. Parintins. Dos bois, né? Isso, a disputa dos bois, né? Então, a Vivo atuava, quando começou a área de marketing esportivo, ela tinha essas iniciativas de forma pontuais, muito localizadas. Por que eu estou explicando isso? A Vivo foi criada em 2003, ela é uma joint venture de 16 companhias de telecom do Brasil inteiro. Em 2004 não, em 2005, a Vivo fecha o patrocínio de seleção brasileira para poder ganhar uma imagem de unidade, né? De tipo, ó, nós somos uma marca nacional e por isso a gente apoia a seleção brasileira. Tipo, né? Tem toda uma questão de marca por trás desse patrocínio e tudo mais. A partir de um tempo, a Vivo
fecha em 2008, ela compra a operação da Telemig Celular em Minas. Na época, a Vivo ainda não atuava em Minas Gerais. Dentro dessas 16 pequenas empresas que se juntaram para criar a Vivo ainda não estava em Minas. Então, a Vivo comprou em 2016, em 2008, a Telemig Celular e também a operação de algumas pequenas empresas na região do DDD 16 de São Paulo. E aí, o que aconteceu com isso? A Telemig Celular já patrocinava há 10 anos o time de vôlei masculino do Minas Tênis Clube. E na região do DDD 16, de São Paulo, você tem o Franca, né, que é um dos principais times de basquete mais tradicionais do país e tudo mais. A Vivo, como estratégia de aproximação com esse público local, toma a decisão de manter o patrocínio do vôlei masculino do Minas Tênis Clube, porque ali era uma questão assim, era dizer para os clientes da Telemig, se eu não continuo com esse patrocínio, mesma coisa que dizer, clientes Telemig não continuem com a Vivo, entendeu? Então era uma questão de manter essa identificação, de se aproximar, na verdade, desse novo público que ainda não te conhece, né? Então o time passa a se chamar Vivo Minas. E no caso da região de Franca, e de DDD 16 como um todo, porque ali pega Rio Claro, Ribeirão Preto, enfim, grandes regiões, em termos de fazendas, de indústrias, né, do país, do estado de São Paulo também, pega o basquete como referência, pega uma modalidade, uma equipe como referência daquela região, para poder atuar e também se aproximar, se aproximar mesmo dessa população. Então, a estratégia com o vôlei e com o basquete tinha este propósito, no momento, de aproximação com essa população, para que eles reconhecessem essa marca e quisessem estar com essa marca. No caso de seleção brasileira, como eu falei, era essa questão inicial de unidade, de nós somos uma empresa nacional e apoiamos a seleção brasileira que nos representa, né, mais nacional do que isso, impossível. O futebol é do brasileiro, então a Vivo queria ser do brasileiro. No caso do golfe e do tênis, já tinha outra pegada. No caso do golfe, o nosso presidente da época, que a Vivo patrocinava o golfe, jogava golfe, então era uma estratégia de relacionamento, era uma estratégia mais de marketing de relacionamento do que esporte, né? Era uma forma da gente conseguir fazer com que negócios pudessem sair pela prática do nosso presidente, né? Então a gente patrocinava torneios onde ele pudesse estar e pudesse realizar aí certos networking com o público que também jogava, e as outras empresas que patrocinavam tinham esse mesmo propósito, né? Tanto que você ia num torneio e sempre estavam os presidentes e vice-presidentes de grandes empresas ali e o tempo todo fazendo negócios. Era 2 horas ali jogando golfe pelos campos e eles o tempo todo, entre eles, conversando de negócios. E você via, e eu via depois, algumas negociações que saíam de marcas que eu tinha visto o presidente num torneio que a gente tinha patrocinado no final de semana, sabe? Aí você via o cara aparecendo, né, um diretor, alguém aparecendo depois pelos corredores da empresa fazendo negócios, ou você via na intranet, né, saía uma notícia de que fechamos agora o contrato de telefonia, sei lá, no Hospital Oswaldo Cruz, né? Então você percebia que essas coisas realmente aconteciam. No caso do tênis já foi um pouco diferente. No caso do tênis, em 2014, a gente já tinha tomado a decisão desde 2013 não seguir com o patrocínio do vôlei e do basquete, que a gente começou mais ou menos em 2008 e já estava muito bem aproximado dos públicos dessa região do DDD 16 e também de Minas. A gente tomou a decisão de não seguir com esses patrocínios e a Vivo, ou melhor, a Telefônica, como estratégia de empresa, tinha mudado o foco de atuação do mercado da base da pirâmide, ou seja, dos clientes que eram do pré-pago, para focar em ativar melhor os clientes da ponta da pirâmide, do ápice da pirâmide, que eram os clientes de pós-pago, que eram menos clientes, porém que gastavam muito mais dinheiro com a empresa. E aí a gente fez um estudo dentro da empresa, né, de como atuar em termos publicitários, como atuar em termos de mídia, como atuar em termos de marketing, para poder fazer com que esse cliente se mantivesse com a gente por mais tempo, gastando ainda mais.
E aí o tênis, dentro do marketing esportivo, a gente fez esse estudo estratégico também, a gente identificou o tênis como uma modalidade para poder atuar. Então, assim, na área de mídia, a gente começou a sair de alguns canais que a gente atuava, que eram muito massificados, para canais que eram mais ramificados, mais nichados. Então, patrocínio de mídia em canal que transmitia Roland Garros, que transmitia algum outro Grand Slam. Em termos de marketing esportivo, a gente começou a atuar com alguns torneios mais localizados, onde tivesse esse tipo de cliente, e começamos, enfim, e aí foi mudando o formato, mas totalmente vinculado com o objetivo de negócio da empresa. Né? E nada era feito porque eu achava bonito, porque se fosse assim, a gente patrocinava o handball, que não era o caso. Nossa, aula, viu? Aula. Eu vou parar para ouvir tudinho de novo. Que tipo, caramba, esse pedaço aqui vale ouro, viu? Assim, para quem tá dando dando seus pulos dentro do mercado, assim, iniciando, se você conseguir pegar esses insights que a Mônica vai trazendo aqui, cara, vai sair muita coisa boa, assim. A cabeça já começa a pensar em algumas coisas e vale muito a pena. Vale muito a pena voltar aqui 30 segundos, 30 segundos, e voltar aqui para escutar tudo de novo. Mas Bom. eu mesmo eu quero muito ouvir outras vezes e anotar muitas coisas aqui que a gente está conversando. E assim, Mônica, a gente queria saber, na verdade, se tu vê diferença em atuar, por exemplo, dentro de uma marca, né, que ela atua diretamente com o esporte, ou atuar diretamente no esporte, em alguma entidade esportiva. Tu vê alguma diferença, principalmente para quem está, por exemplo, tem que ter a mesma pegada, acha que por exemplo, a gente pode pensar até como marcas, sei lá, vai que alguém do marketing de alguma marca que está querendo buscar outra uma oportunidade e está querendo entender um pouco mais sobre o mercado esportivo para poder colocar a marca dele ali nesse universo. Uma pessoa que, por exemplo, atua numa empresa, no marketing de uma empresa, e vê uma oportunidade no esporte para expor sua marca, para fazer relacionamento com determinada modalidade, determinado público. Como tu falaste aí, que tem várias estratégias aí que são importantes de ficar atento e tal. Mas qual é na tua visão, claro, qual seria o papel de quem corre atrás, vamos dizer assim? Tu acha que existe alguma diferença, no caso, para quem atua de um lado do patrocínio ou de um lado da marca parceira para o que trabalha dentro de algum clube ou alguma entidade, ou eles precisam, vamos dizer assim, correr na mesma direção, vamos dizer assim. Sei lá, acho que deu para entender, né? Foi uma pergunta que foi bem aquela pergunta de aluno, assim, professora, veio aqui uma. Tá, eu vou explicar o que eu acho, que eu entendi, e aí depois, se eu não tiver respondido a Tranquilo. sua questão, você, enfim, a gente volta. O que eu entendo que você está me perguntando, as principais diferenças de quando você é um profissional de marketing dentro de um clube, de uma entidade esportiva, ou quando você é um profissional de marketing dentro de uma empresa que de repente queira atuar no Isso. esporte ou que atue no esporte, é isso? Tá. Assim, primeiro ponto, quem atua na marca, quem atua numa empresa, né, digamos assim, a pessoa que está ali, que está sentada naquela cadeira, ela está em busca dos resultados de negócio daquela empresa.
né? Então, uma marca de telecom quer vender mais planos de celular, uma marca de um banco, ele quer vender mais contas bancárias ou mais produtos bancários, né, dentro de uma conta que já exista, e assim por diante, né? Uma marca de cerveja, de bebida, quer vender mais bebidas e mais roupas, a outra mais produtos de cabelo, e a outra mais, sei lá, objetos de decoração e assim por diante. Então, essas marcas, elas estão focadas literalmente nos seus objetivos de negócio. A pessoa que atua no marketing do clube, da entidade esportiva, de um projeto esportivo, o que for, ela tem que prestar atenção em qual é o objetivo de negócio daquele clube, o objetivo de negócio daquela entidade esportiva, né? Então, assim, ele tem uma obrigação de desenvolvimento daquela modalidade, né, de desenvolvimento daquele esporte, e ele tem uma obrigação, ele tem que perceber que para desenvolver a sua modalidade, o seu esporte, né, o seu time, a sua atleta, o que for, ele precisa de investimentos. Então, o profissional de marketing, ele não tem que estar preocupado com a área técnica, né? A área técnica tem que fazer lá o papel dele. Só que para que a área técnica possa fazer bem o papel dele, ele precisa ter os melhores profissionais, né, de área técnica, os melhores fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, o melhor treinador, a melhor equipe, e para ter isso ele precisa de dinheiro. Então, o profissional de marketing, ele é o responsável por trazer dinheiro para dentro dessa empresa, né, para dentro deste clube, desta entidade esportiva e assim por diante. E aí quando eu falo profissional de marketing, a gente tem que lembrar que marketing não é comunicação pura e simplesmente, né? Marketing é vendas, né? Então, marketing é mercadando, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? Então, o profissional comercial dentro desse clube, dessa entidade esportiva, ele tem como responsabilidade trazer formas de receita para dentro daquela entidade, né? Para dentro daquele clube. Então, quando ele chega num patrocinador, num potencial patrocinador, por exemplo, ele tem que entender que aquele patrocinador não tem obrigação nenhuma de desenvolver o esporte dele. Quem tem essa obrigação é ele. Ele tem que conseguir enxergar de que forma eu entrego os objetivos de negócio desta marca através da minha modalidade, do meu clube, da minha atleta, do que for, né? Como que eu consigo ajudar esta empresa a gerar o negócio dela, a incrementar o negócio dela através da minha modalidade. Então ele precisa saber qual que é o público que assiste a modalidade dele, qual que é o público que consome a modalidade dele, qual que é o público que qual é o tipo desse público, o que esse público faz além de consumir o esporte dele. Ele também gosta de música, ele também gosta de livros, ele também gosta de ficar em casa com os pés para cima. Qual é o tipo de comportamento desse público, qual que é o sexo, qual que é a idade, onde ele está localizado, ele viaja, ele tem dinheiro, ele não tem, o que ele consome? Ele consome cerveja? Ele consome celular? Quanto ele consome celular? Acho que hoje não tem como dizer que alguém não consuma, né? Mas o que ele consome do celular? Ele liga, ele fala e também, ou ele só consome dados, ou ele só usa o celular no Wi-Fi, ou ele troca chip, enfim. Essa investigação é necessária dentro do clube, dentro da entidade, para que você tenha insumos que defendam o seu negócio para o cara que vai te patrocinar, por exemplo, né? Então, é importantíssimo que um profissional de marketing dentro das entidades esportivas entendam a entidade esportiva como um negócio também, né? Então, fazer pesquisas, realizar estudos, comprar estudos, ir atrás de estudos que demonstrem, que defendam os dados referentes à sua modalidade, estudar o seu público também, investigar quantas pessoas atuam com você, quantas pessoas comparecem aos jogos do seu campeonato, quantas pessoas consomem o seu campeonato nas redes sociais, assistem na televisão, não assistem, como que é em outras partes do Brasil, como que é em outras partes do mundo, para que você tenha insumos para poder defender uma proposta de patrocínio. E não chegar na porta
de uma marca, de uma empresa, e dizer assim, ai, você pode nos apoiar, porque a gente atua com... Ai, as crianças ficam tão felizes quando a gente consegue realizar um campeonato. Desculpa, a empresa não está preocupada se as crianças estão felizes ou não. A empresa está preocupada se o pai dessa criança vai comprar o produto dela. Sendo clara e direta, entendeu? Então, assim, é necessário que o esporte se entenda também como produto, como negócio. E a partir do momento que ele se entender como negócio, as marcas as empresas passam a entendê-las como oportunidades de negócio, como ferramentas de marketing, que foi o que a gente conseguiu fazer na época na Telefônica, entender com que a empresa entendesse o esporte como uma ferramenta de marketing. Quando eu comecei nessa área, quando a área foi criada em 2008, eu lembro que eu ligava para os departamentos internos, me apresentava, e as pessoas achavam que eu estava falando do clube interno para funcionários de esporte. Elas não entendiam o que era marketing esportivo naquela época. E quando eu saí em 2016, as pessoas iam na nossa mesa perguntar, gente, quando que vai ter jogo de... Quando que é aquele campeonato de tênis que vocês comentaram que a gente ia patrocinar, que eu vi na intranet que a gente vai patrocinar, porque eu queria fazer alguma coisa para minha área, para vender o meu produtinho. Ai, quando que a seleção brasileira vem jogar? Porque eu gostaria de convidar os meus clientes para irem no jogo. Isso começou a mudar. As pessoas começaram a procurar a gente, porque a gente conseguiu explicar para a empresa, isso aqui pode ser uma ferramenta para você atuar com os seus clientes. E é isso que os clubes e as entidades esportivas precisam entender. Basicamente é isso. Não espero ter respondido. Respondeu, com certeza. Com certeza. Respondeu, foi uma verdadeira aula aqui, no melhor dos sentidos, claro, porque é exatamente isso, assim, às vezes as pessoas apelam pelo lado lúdico, pelo lado emocional, pelo lado passional, mas como você falou aí, no fim do dia o que importa é o que é que vai trazer de retorno para aquela marca e vice-versa, né? Exato. Se for só ajudar determinado clube, determinada história, esquece, assim, pode ter uma pessoa de boa intenção e tudo mais, mas em 99% dos casos a empresa não tá nem aí, ela quer Exato. ver o resultado, E né? vou te dizer, mesmo aquelas que atuam e falam, não, porque a gente acredita no desenvolvimento do esporte, isso é para resultado de imagem de marca, né, para ter uma repercussão positiva de que a sua marca atua com responsabilidade social, com responsabilidade social, que atua querendo apoiar as minorias, sei lá, entendeu? Pode ser de diversos, eles dão diversas, entre aspas, desculpas, entendeu? Verdade. E aí, aproveitando um pouquinho disso, né? Não disse exatamente, mas eu queria saber um pouquinho da tua atuação, na verdade, nessa questão do fortalecimento da presença feminina na gestão do esporte, né? A gente não quis focar nisso hoje porque foi bom porque tu trouxe várias nuances aí e teu trabalho é bem amplo, né? Mas aí agora eu queria enveredar um pouquinho para esse lado para saber um pouquinho Tá? como, como foi que tu entrou nessa área, né, de fortalecimento da gestão feminina no esporte? Quais são os caminhos para o nosso mercado evoluir, né, que ainda temos muito a evoluir? E também o que é que já evoluiu nesses últimos anos, né? O que é que já melhorou e assim, está caminhando, digamos assim. Tá. Bom, por que eu comecei nisso, tá? Quando eu comentei que eu fiz uma pós em gestão esportiva, isso foi em 2007, que eu fui uma de 3 mulheres de uma sala de mais ou menos uns 20 alunos, na primeira turma de gestão esportiva de uma universidade em São Paulo, da Imbi Morumbi. Depois, em 2017, já na Espanha, eu fui uma de 3 mulheres de uma sala de 20 e poucos alunos do Master de Marketing Esportivo da Escola do Real Madrid. Quando eu me dei conta disso, sentada junto com as outras 2 meninas que estavam comigo em 2017 no curso, que foram as minhas amigas que a gente montou a UES, quando a gente se deu conta desse meu fato isolado, a gente parou e elas pararam também para pensar nelas, dentro do mercado esportivo,
e a gente começou a perceber que nós éramos únicas, que nós éramos poucas, que nós éramos poucos exemplos. E aí a gente viu uma oportunidade de negócio. A gente olhou e falou, cara, mas assim, por que nós somos únicas, poucas e sempre as mesmas, né, e tudo mais? Por que não somos mais? Por que a mulher não está no esporte? E a gente começou a investigar um pouco isso, né? Então você tem aí uma questão histórica de que a mulher era proibida, né? No nosso país, por exemplo, há um pouco mais de 40 anos, a mulher era proibida de praticar alguns esportes que não estavam de acordo com o seu ser feminino, como o futebol, por exemplo, né? Que é o mais conhecido no caso. Nas Olimpíadas, foram muitos anos depois para que a gente começasse, a mulher fosse permitida a praticar os esportes olímpicos, a estar nos Jogos Olímpicos, só em 1940, se eu não me engano, nos Jogos Olímpicos de Paris, depois eu preciso ver direito, porque essa data eu sempre confundo, que a gente teve a primeira participação de mulheres nos Jogos Olímpicos, né? Então, bons anos depois, né, considerando que os Jogos Olímpicos começaram, né, a questão de Grécia, aí tem vários momentos que dizem que começaram os Jogos Olímpicos, mas a mulher foi participar, foi autorizada a participar muito tempo depois, né, e agora em Tóquio que a gente vai ter pela primeira vez quase 50% de participantes mulheres e quase 50% de participantes homens. Esse objetivo o COI pretende atingir somente em Paris, de novo, em 2024, né? E tomara que a gente consiga. Então, assim, eu acho que tem um ponto que é a questão do incentivo da mulher à prática do esporte, que é o que faz com que a gente tenha menos mulheres praticando esportes, consequentemente, menos mulheres que se veem em cargos de gestão ou em cargos que atuam dentro do círculo da indústria esportiva, né? Seja como advogada, seja como jornalista, como treinadora, como talvez a gente tenha mais mulheres como fisioterapeutas, né? Mas mesmo assim, não tantas mulheres como fisioterapeutas de equipes masculinas, né? Por uma questão aí vestiária, aquele preconceito todo e tudo mais. Enfim, seja o papel que ela quiser ter dentro do esporte, né? Eu acho que existe uma campanha que foi feita esse ano pela Common Goal, que é uma entidade que também promove aí, né, o esporte, digamos que de baixa renda, dentro de países com baixa renda e tudo mais. Eles promoveram uma campanha do esporte, do futebol feminino, que como você pode querer ser algo se você nem sabe que aquilo existe, né? Então esse é um primeiro ponto. O nosso objetivo da UES e da própria LWF é primeiro dar visibilidade para as que já existem. A partir do momento que vocês me dão este espaço para contar quem eu sou e o que eu fiz, outras mulheres vão olhar e vão falar, caraca, tipo, mas eu manjo pra caramba de marketing, de publicidade, de eventos e tal, eu também posso trabalhar com isso, e eu adoro esporte, por que não? Entendeu? Agora, se elas nem sabem que eu, por exemplo, fiz esse tipo de coisa em alguma grande empresa, ou na Europa, ou o que for, ela nem sabe que tem essa possibilidade, essa oportunidade, né? Esse é o ponto. Então, acho que a visibilidade é muito importante, o incentivo à prática desde de iniciação é muito importante, né? Então, eu entrei por perceber que eu era pouca, que eu era uma das poucas, e eu não queria mais ser uma das poucas, eu queria mais companheiras, eu queria fazer com que eu comecei a perceber que era necessário a gente ter um outro ponto de vista. Eu sempre atuei, quando eu trabalhava na Viva, a minha equipe sempre foi, sempre não, por poucos meses eu tive uma menina na minha equipe, fora isso, eram só meninos, era só homem, eu tive um gerente homem e um par homem, depois eu tive essa menina por alguns meses com outro par menino, e aí essa menina saiu e era eu e mais 3 caras, então assim, e eu não me dava conta disso, cara. Só que eu comecei a perceber o quanto era necessário a gente ter uma diferença de ponto de vista, uma visão por outro lado no que a gente atuava, né? A gente, por exemplo, na Vivo, só conseguiu atuar com a seleção brasileira feminina depois do 7-1. Porque até o 7-1, toda vez que eu falava, a seleção feminina vai vir jogar a gente, a Marta tá vindo jogar, tipo, no estádio do Pacaembu, no torneio lá que depois virou o torneio do Uber lá, aquele torneio internacional que acontece todo ano em janeiro, não, no meio do ano, se eu não me engano. E aí,
eu falava, gente, a Marta tá vindo jogar, a gente tem que fazer ativação, vamos pegar o ingresso, vamos levar para as áreas, não sei o quê. Porra, vocês não têm noção do esforço que era convencer as pessoas a irem no jogo, as áreas conseguirem atuar com isso. Elas não tinham interesse. Era muito difícil. E a gente só conseguiu depois do 7-1, porque depois do 7-1 ninguém queria ouvir falar da seleção masculina principal. E aí eu consegui defender, eu coloquei um dos meninos da minha equipe concentrado com a seleção brasileira permanente feminina em Itu, durante esse período que elas ficaram lá, entrevistando as meninas, e aí fazendo o quê? Dando visibilidade para elas em produção de conteúdo dentro do canal de rede social da Vivo, fazendo com que as pessoas conhecessem quem eram as outras meninas de seleção brasileira que não eram a Marta, a Formiga e a Cristiane. Entendeu? Porque tinha já a Tamires, tinha já a Mônica, tinha já enfim, várias outras delas, né? As goleiras, na época ainda não era a Bárbara, mas já tinha a Aline, enfim, são oportunidades de poder dar essa visibilidade que a gente não tinha. Então, eu acho que o que nós, antes de eu responder caminhos para a evolução, eu acho que o que nós já evoluímos é que hoje o foco está nisso. O foco está na mulher. E a empresa que não se deu conta disso ainda está perdendo esse bonde que está andando sobre os trilhos em alta velocidade já. Esse é um primeiro ponto. Então, visibilidade já tem. Ainda precisa de mais? Ainda precisa de muito mais. Né? A Copa do Mundo Feminina da França ter sido transmitida na Globo foi o exemplo de que é possível o futebol feminino ser um bom produto para que as marcas invistam. E aí, consequentemente, é um círculo, né? Eu falo muito com a Aline Pellegrino, que hoje está na CBF, a gente usa muito essa frase, né? É um círculo virtuoso. Não tem um lugar onde você deve começar e não atuar nos outros. Você tem que estar atuando em todos esses outros pontos ao mesmo tempo para que esse círculo continue sendo virtuoso. A partir do momento que você incentiva meninas a praticarem, que você dá visibilidade para as que já trabalham, que você empodera essas meninas para que elas consigam, se sintam capazes de poder escolher o que elas pretendem de profissão, que você forma essas pessoas em gestão esportiva, em marketing, em direito, em publicidade, em jornalismo, no que for, você está o tempo todo retroalimentando esse círculo para que ele possa dar mais visibilidade para essas mulheres. Caminhos para essa evolução, aí eu já citei aqui alguns. Formação, incentivo à prática, promoção, visibilidade de líderes que inspirem, líderes mulheres e homens também. Porque o objetivo que a gente busca, o propósito que vocês citaram lá atrás, né, que você falou assim, é muito importante que o empreendedor, quando se junta com outro empreendedor para criar alguma empresa, eles tenham os propósitos alinhados. O meu propósito, o da Reis, o da Corine e o da Thalia, que são as minhas sócias, né, na UES e na Leadership Women Football, o nosso propósito é promover diversidade na gestão. A gente não quer matar os homens, a gente quer trabalhar junto com eles e com outras mulheres. Por que não? Porque eu tenho uma visão diferente, eu tive uma educação diferente, eu tenho uma sensibilidade diferente, eu consumo o esporte de forma diferente de você, Gabriel, ou de você, Cláudio. Né? E é importante que a gente troque, porque o teu cliente do outro lado, ele é uma Mônica também, ou ele é um Cláudio, ou ele é um negro, ou ele é um branco, ou ele é um pobre, ou ele é um rico, ou ele não tem uma perna, ou ele tem as duas pernas, mas é cego, entendeu? Ou ele é gay, ou ele é transexual, ou ela é lésbica, enfim. A questão é, você tem clientes do outro lado que consomem isso e você precisa saber, por dentro da sua empresa, como que você faz para poder chegar nessas pessoas também. Porque se a gente for todo mundo homem, igual, branco, rico, né, de uma classe média social, que mora no mesmo bairro e tal, não sei o quê, você vai sempre estar ali, localizado para aquele grupinho, naquele nicho. Né? Agora, se você diversifica, você também consegue abraçar mais clientes e aumentar a sua receita. De novo, o objetivo, no fim das contas, é negócio. Eu acabei de receber uma proposta de um curso sobre esportes e eu abri aqui para dar uma lida na pauta
E tem uma frase aqui que é incrível. Uhum. Inclusão é negócio. Inclusão é negócio, não é caridade. É isso. As pessoas precisam entender. A partir do momento que a gente entender isso, porra, aí o negócio deslancha. Seja o feminino, seja a questão LGBT, seja a questão de racismo, seja, sabe? Aí tudo começa a evoluir. Se eu pudesse não, vou levantar para bater palma para Mônica, porque foi, caramba, muito foda. Assim, desculpe a expressão aí, pessoal. Foi muito foda. Imagina. Imagina, adoro um Muito palavrão. foda, porque é justamente Não posso isso. nem falar, porque eu também. Eu acho Mas foi mesmo. que Foi mesmo. a gente tá vendo num momento que, poxa, não. A gente precisa olhar mais para o outro mesmo, a gente precisa ter um pouco mais de consciência de que todo mundo pode contribuir, não vai ser, não vão ser diferenças que vão interferir, né, no andamento de um trabalho, como a gente está falando de mercado esportivo aqui, mas até interferir na paixão das pessoas, né? A gente vê tantas pessoas que às vezes são segregadas, né, para viver o esporte da mesma forma como a gente consegue viver, sei lá, é isso, é mudar um pouco um pouco não, né? Um bocado de consciência aí, porque tem muita gente que pensa mudar de consciência, de ter uma visão diferente de mercado e agregar, né? Agregar para que, sei lá, eu espero muito um dia ver um Brasil, um mundo mais tranquilo em relação a isso aí. Mas o que tu falasse, Mônica, foi demais. Demais. Que bom, que bom. Fico feliz. E aí, para dar aquela cutucada, né? Não em você, Mônica, obviamente, mas o ex-presidente da confederação fazer o que ele fez, né? A gente espera que isso não seja repetido, né? Que esse tipo de coisa seja, enfim. Eu espero que isso sirva, que o que aconteceu, né, não óbvio que o que aconteceu de mal que ele fez, mas o fato dele ter saído sirva pelo menos alerta para os demais. Pois é. Porque isso acontece não é só na CBF, acontece desde clubes minúsculos até projetos esportivos sociais que atuam com crianças, tem coisas horríveis que acontecem e que as pessoas não sabem ou que as pessoas fingem que não sabem, e pessoas que estão ali dentro porque necessitam do emprego e não abrem a boca porque sofrem alguma coisa ou veem alguém sofrendo, mas que ter acontecido dentro da maior entidade esportiva do nosso país, de certa forma, é bom, pelo fato de que mostre para os demais que ninguém é inatingível hoje. Perfeito. Ninguém é inatingível. E as pessoas precisam entender que uma gracinha daquela velha forma antiga não cabe mais. Perfeito. E assim, não cabe mais. Eu ouvi muita coisa na minha vida e, de verdade, sempre passou muito batido, porque era tão normal que nem me abalava, né? E hoje a gente não consegue mais, a gente, quando eu digo as mulheres, né, em si, e aí eu me coloco também no lado de pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, independente da sua questão. E aí eu vou dizer, no caso aqui, por estar falando com vocês, por exemplo, né, as pessoas do Nordeste, o quanto vocês não sofrem de preconceitos, né, em piadinhas, na forma de falar das pessoas, né, os negros, as pessoas com deficiência, as pessoas que são gays, independente da sua escolha sexual,
as mulheres também em si que esse tipo de situação, ela precisa mudar. E agora, mais do que nunca, tá tudo muito inaceitável. Então, assim, você ter o CEO de Tóquio retirado do cargo, porque ele disse numa reunião que as mulheres em reuniões é horrível quando participa, porque demora mais ainda as reuniões, e o cara foi tirado do cargo por conta disso, mas não era só isso, porque o Japão é um país que é muito machista, e tem um cara que era um líder dentro de uma da confederação, dentro do COI, do COI não, né, do Comitê Olímpico japonês lá, o cara que foi escolhido para poder ser o CEO de Tóquio, esse cara, ele tá olhando e fala uma frase dessa, na era que a gente tá, com o COI tentando alcançar o objetivo de igualdade de gênero dentro dentro dos jogos, e a pessoa me solta uma frase dessa. Esse cara não foi a primeira vez que ele tinha dito isso, né? Então, assim, acontecer dentro da CBF também é um marco, e é um marco que tem que estar nos livros de história, porque isso tudo está mudando a história. As pessoas precisam estudar isso, as pessoas precisam saber que se passou por isso, porque é muito fácil dizer, porque é mimimi das mulheres e tudo mais, se você não é ela vivendo aquilo. É mimimi do nordestino que agora está achando que é gente, porque você ouve esse tipo de coisa, né? Eu imagino, e eu fico revoltada com um negócio desse. Mas assim, você não é o cara que está sentindo e ouvindo isso na pele, né? E a partir do momento que você faz parte desse nicho, desse núcleo, desse ciclo, você começa a perceber que, peraí, tem alguma coisa errada, né? E o fato de ter acontecido isso é importante para que a gente consiga gerar esses exemplos, mesmo que sejam maus exemplos, mas atitudes no sentido de retirar para mostrar que não tem mais. A intolerância agora é zero para qualquer tipo de mini assédio, de brincadeirinha, de qualquer palavra que você direcione a outra pessoa em forma pejorativa. Perfeito. Eu acho que antes de a gente já conversou bastante, antes de eu te pedir uma dica final, só para Diga. complementar isso, né? Eu estava conversando com o Cláudio recentemente sobre essa questão, sobre a própria CBF, né, novamente, e a questão do número 24, né, porque teve um grupo LGBT que entrou na justiça perguntando por que a CBF não usava o número na Copa América, né, era o único que não usava. E assim, perguntando da forma racional, mas já sabendo que é por conta de homofobia, né, e é bom que isso seja exposto, porque mostra que tem que gerar vergonha, né? Tem que gerar constrangimento e mostrar que isso não cabe mais, nem nunca coube, né? Infelizmente antes era mais comum, mas é isso, assim, eu não estou nem no meu local de fala aqui, mas só queria pontuar isso. Não, tranquilo, é isso aí. Tem que, cada vez mais, as coisas precisam estar transparentes e abertas. E eu acho que, bom, e hoje em dia, nada escapa, gente. Esse é o ponto. Nada escapa. Verdade. E aí, Mônica, eu queria te agradecer muito em nome da Entrelinhas, né? Foi um papo muito massa. Acho que rendeu bastante aqui, deu para a gente aprender bastante, ter alguns insights também, e também mostrar as diferentes nuances do business, da liderança, do empreendedorismo no esporte, né? Realmente foi um papo bem completo. E é isso, assim, eu queria só te pedir, por último, uma dica de profissional, conteúdo, livro, vídeo, qualquer coisa que você queira dar aqui para o nosso público e te agradecer novamente. Legal, vamos lá. Primeiro, bom, vou dar as dicas, depois eu agradeço. Eu acho que conteúdos, como a gente está falando de business no esporte, eu vou com a minha boa e velha referência no esporte, que é a Máquina do Esporte, né? Eu acho que hoje é um dos principais locais para que você esteja informado do que está acontecendo no meio do esporte em geral.
Eric Betting foi um professor meu, de quando eu fiz essa pós em gestão esportiva, e na época ele fazia a Máquina do Esporte em revista. Eu recebia a revista no trabalho, recebia a revista em casa. Legal. E hoje é 100% digital, e continua sendo uma grande referência. Além da Máquina do Esporte, tem também o MKT Esportivo, do Eduardo Koch, que também é bem legal, traz bastante conteúdo interessante, em formas de entrevistas, artigos e tudo mais. Para ser puxar um pouquinho para o lado do que hoje eu trabalho, vibradoras, né? Eu acho que são meninas que têm trazido conteúdos interessantes para dar essa visibilidade para a mulher no esporte, seja a mulher dentro de campo, de linhas, de piscina, ou seja ela fora também. A gente tem bastante interação para poder cada vez mais alcançar este mesmo propósito. Então eu acho que para quem quer saber mais a respeito de esporte feminino, as vibradoras é um bom local de conteúdo para poder trabalhar. Não traz tanto do business, mas traz bastante do esporte em si, né? De curiosidades, enfim, apresentar quem são as mulheres do esporte e assim por diante. Em termos de livros, vou indicar 2. Um que acabou de ser lançado, do Rodrigo Capello, O Futebol Como Ele É. Eu ainda não li e quero ler. E o Rodrigo, ele é um craque em questão de finanças e esporte, finanças e futebol, principalmente. É um cara polêmico e é um cara que mostra o futebol como ele é. Eu estou muito curiosa para ver o que o Rodrigo vai colocou dentro desse livro. E um outro livro que aí, como a gente fala bastante de empreendedorismo, é um livro que quem está no esporte e está empreendendo tem que ler, que é A Marca Vitória, né, a autobiografia do criador da Nike, do Phil Knight. Eu acho que é importantíssimo ver como que foi que tudo isso aconteceu, essa grande marca que hoje todos nós conhecemos. Para você ter uma ideia, minha filha desde os 3 anos sabe o que é Nike. Né? Então, assim, é importantíssimo para quem trabalha com esporte ter conhecimento dessa biografia, porque, é um negócio incrível. E para se divertir um pouquinho, eu indicaria também filmes que são interessantes, assim. Eu sou um pouco meu marido que ri da minha cara, assim, que eu gosto de assistir aqueles filmes, tipo aquelas histórias americanas de conquista, aqueles caras que estão sempre perdendo o campeonato e depois ganham no final, sabe? Aquelas coisas de beisebol, de basquete, não sei o quê. Então, assim, todos esses tipos de filmes valem muito a pena. E aí eu indicaria um filme muito antigo, mas que ele é tipo o retrato da questão do representante de atleta e tal, que é o Show Me the Money. E como série, tem que ver Last Dance. Tem que ver Last Dance. E além de ver Last Dance, tem que buscar tipo os artigos que foram publicados a respeito dos resultados que o Michael Jordan, que a NBA, que a Nike tiveram com o lançamento de Last Dance, né, para que a gente entenda o que é tratar o esporte como entretenimento, como negócio, como produto. Eu acho que Last Dance é um exemplo incrível de como é possível você fazer coisas incríveis com o esporte, assim, né, e alcançar resultados de negócios incríveis. São algumas das dicas que eu daria para vocês, pessoal. Coisas que eu gosto, que eu, enfim, leio diariamente, busco me atualizar diariamente, e também mesmo para relaxar, eu gosto de ver esse tipo de filme. Eu sou um pouco freak no esporte nesse sentido também. E por fim, agradecer vocês novamente pelo convite, foi um papo bem legal, foi gostoso conversar com vocês. Desculpa que eu falo muito, mas eu me empolgo e às vezes as coisas vão me tocando e eu não consigo ficar quieta. Então eu vou e desembucho a falar. Talvez eu tenha falado muito mais do que vocês precisavam ou gostariam, mas espero que vocês tenham curtido. Obrigada de novo pelo espaço e continuem promovendo esses papos com cada vez mais pessoas de diferentes experiências profissionais, para que vocês possam ter um Entre Linhas, um Quebrando as Linhas, né, que é o nome do programa, cada vez mais diverso e rico para desenvolvimento do nosso mercado. Muito obrigado, Mônica. Foi extra.
uma das coisas que tu falasse, e eu também queria aproveitar para pontuar, é que a gente tem um público feminino que nos acompanha também, e a gente fica muito pensando realmente em trazer pessoas que possam representá-las, que a gente possa falar para elas assim, trazer essas pessoas para comentar também sobre o esporte, mostrar o seu valor, mostrar todo o seu conteúdo. E foi assim, eu acredito que elas estarão elas estarão bem representadas nesse episódio, e nos futuros a gente se compromete realmente a trazer outras profissionais que a gente conhece do mercado assim, que são feras e que vão contribuir com certeza para a gente também, porque a gente aprende bastante. Cada episódio é um aprendizado. Hoje a gente aprendeu muito, a gente espera aprender cada vez mais. E então, poxa, prazerzão, foi massa, foi massa. Muito obrigado mesmo. Que bom. Imagina, é isso aí. Abrir portas para diferentes perfis, com certeza vocês vão ter aí muito mais a aprender e a compartilhar com as pessoas. Obrigada novamente, meninos. Show! É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Quebrando as Linhas. Muito obrigado pelo seu play, o seu tempo. Nós esperamos que você tenha curtido esse nosso episódio. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga no @somosentrelinhas no Instagram e no Facebook, @entrelinhasge no Twitter. Também estamos no YouTube, no Medium e no LinkedIn. É só procurar lá, Entrelinhas Gestão Esportiva. Mônica, uma coisa que eu esqueci de perguntar. Tem alguma rede social, pessoal? Pode lhe seguir, para ver um pouco do que você comenta, fala sobre marketing esportivo. Sim, como Mônica Esperidião, vocês me encontram aí em todas as redes sociais, e aí automaticamente vocês vão encontrar tanto o Leadership Woman Football como o WES. Boa, sigam muito, sigam muito. E é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos todos no próximo episódio. Um forte abraço a todos. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Até logo, tchau, obrigada. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.